Seja bem-vindo. Graças a Deus, é uma noite de muita alegria. Eu perguntei ao Senhor o que Ele gostaria que eu falasse essa noite, e Ele disse que era sobre propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado: o propósito do processo é te levar para o propósito. Pode se assentar, abra comigo sua Bíblia. Romanos 8, 29. O propósito do processo é te levar para o propósito. Quando eu perguntei para o Senhor essa noite o que Ele gostaria que eu falasse, Deus Ele falou no meu espírito que existem muitas pessoas que receberam de Deus uma palavra e uma direção, e que elas estão presas no processo e desanimadas nesse meio tempo. Romanos 8, 29. A Bíblia diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E as quais predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, esses também justificou. Aos que justificou, esses também glorificou. Amém, queridos? Pode fechar sua Bíblia. Quando Deus falou comigo acerca de propósito, eu indaguei muito e fiquei muito em cima desse texto e daquilo que Deus queria falar. Quando eu li esse texto, o começo dele diz assim: porque dantes conheceu. Aqui Paulo está falando acerca daqueles que foram chamados e escolhidos por Deus. Antes de ele falar que foi chamado, que tem um propósito, ele diz que esses conheceu. Quando se trata de Deus, você precisa se expor até Ele, para que você entenda o teu propósito. Quando se trata também de propósito, eu gosto muito de que um homem de Deus disse, um homem chamado Mike Murdock. Ele disse que se fôssemos olhar onde estão as maiores riquezas, nós olharíamos para um lugar até meio que inusitado e talvez que não faça muito sentido, que é o cemitério. No cemitério existem livros que não foram escritos. No cemitério existem canções que não foram compostas ou cantadas. No cemitério existem empresas que não foram abertas. Existem sonhos que não se concretizaram. Muitos propósitos que Deus colocou dentro de pessoas, elas levaram até o fim das suas vidas e não cumpriram. Quando Paulo está falando com os crentes de Roma, ele está dizendo: olha, vocês viviam de certa maneira afastados de Deus. Agora vocês foram chamados, justificados, e vocês foram glorificados para viver o potencial do que Deus tem para a vida de vocês. Eu acredito de todo o meu coração que não só a minha geração, os futuros jovens e futuros adultos, tem algo para viver em Deus, mas toda a igreja tem. Quando eu olho para a igreja, eu vejo jovens animados para serem pregadores, eu vejo outros desejosos, com desejo de ser músicos, mas às vezes eu costumo olhar para pessoas que sentam da metade para trás, ou que têm a idade um pouco avançada, e essas pessoas, elas olham para si mesmas, sem entender o potencial daquilo que Deus quer para elas. São essas pessoas que Mike Murdock está falando. Olha, vocês têm projetos, essas pessoas foram até o caixão, sem viver o potencial daquilo que elas poderiam viver. Elas viveram na igreja, outras não, mas elas perderam aquilo que Deus desejava. Queridos, eu quero enfatizar para você essa noite, que não importa de onde você veio, que não importa o jeito que você fala, que não importa até mesmo como você se veste, Deus, Ele tem uma obra para fazer na tua vida e por intermédio dela. O pastor enfatizou aqui muito sobre propósito. O propósito é nós entendermos que nós fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, e que agora nós temos que ser canais para que outras pessoas também sejam. Talvez você faça isso orando, talvez você faça isso pregando, deve fazer os dois, e talvez você também faça ofertando.
Nós temos que abrir a nossa mente para aquilo que Deus ele quer fazer nesse tempo. Nós temos que abrir o nosso coração para aquilo que está sendo pregado. Queridos, a palavra de Deus nunca tem sido tão compreendida como tem sido agora. São mensagens de ensino. Nosso pastor nos instrui muito. O pastor sempre está tentando trazer um método de te mostrar e te ensinar algo. Para quê? Para que você pegue isso e exerça e viva o potencial do que Deus tem para você. Você foi chamado por Deus. Você não foi esquecido por Ele. Eu, quando olho para o cemitério, vejo sim muitos potenciais. Mas tem um livro que eu amo, que eu me dedico a ele, que é a Bíblia. Dentro da Bíblia também eu vejo muitos potenciais. Eu gosto muito da história de Noé, de Abraão, e você conhece. A história de Davi, a história de Moisés. Foram homens que receberam de Deus uma promessa e uma palavra, e que permaneceram. Entenda algo. Em Hebreus 11 a Bíblia diz que eles esperavam e viam aquilo que Deus havia falado. Eu quero dizer algo para você. Toda vez que Deus fala, o homem de Deus diz isso e eu achei muito legal. Toda vez que Deus fala, Ele não só fala, porque Deus ele não se comunica, Deus ele cria. Então toda vez que Deus ele libera uma palavra sobre o teu futuro, Ele não está te trazendo algo acerca do tempo, Ele está te trazendo um lugar. Deus ele não está te mostrando simplesmente algo, Ele está te colocando. A palavra de Deus, a prova disso é Gênesis capítulo 1 e os primeiros versículos. Você vai ver Deus falando. Toda vez que Deus fala, Deus cria. Repita comigo: toda vez que Deus fala, Deus cria. Toda vez que Deus falou acerca do seu futuro, toda vez que Deus falou acerca de você, Deus estava criando algo, Deus estava te levando para algo. Então a palavra de Deus nunca deve ser esquecida. Muitas vezes nós recebemos direções de Deus, muitas delas no nosso quarto, muitas delas enquanto lemos a Bíblia, e nós ignoramos. Eu já fiz muito isso. Direções de Deus. Toda vez que Deus fala, queridos, Ele não só está falando, Deus está criando. Deus ele não é como alguém que você conhece, que promete, que fala. Não, Deus fala pouco, mas quando Ele fala, Ele cria, e quando Ele cria, Ele cumpre. Quando Ele cria, Ele cumpre. Eu gosto muito desses homens porque eles foram homens focados. Quando eles entenderam o propósito, eles tiveram o tempo de espera. Eles entenderam o porquê foram chamados. E tudo isso foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Repita comigo: propósito, o tempo do propósito, o porquê do propósito, e Deus sendo glorificado no propósito. Isso aqui é o teu propósito. Você tem que encaixar dentro disso. Primeiro ponto: para que Deus me chamou? O que eu anseio e desejo, e o que eu posso viver. E muitas vezes sou limitado, mas o que eu posso viver? Depois que eu começo a entender isso, eu preciso entender algo: que tudo aquilo que Deus ele quer fazer vai exigir um tempo. Tudo. Existe algo chamado processo, que é aqui que eu quero enfatizar. O propósito ele sempre vai fazer com que pessoas sejam tocadas. Sempre quando você entrar dentro do propósito de Deus, você vai sempre estar mais próximo de Deus, e você vai fazer com que pessoas sejam alcançadas por intermédio de você. Oséias capítulo 6 versículo 3 diz que conhecemos e continuemos a conhecer o Senhor. Todas as vezes que nós vamos conhecendo o Senhor, que nós vamos entrando dentro do propósito dEle, nós vamos entendendo aquilo que Ele nos chamou para viver. O propósito. Agora, queridos, eu demorei muito tempo para entender o porquê de algumas coisas. Por exemplo, processo. Era algo que eu questionava muito dentro de mim. Deus ele liberou uma palavra, Deus ele me chamou,
E agora, por que eu não posso de hoje para amanhã viver aquilo que Ele me chamou para viver? E é aqui que crescem-se muitas indagações. E é aqui que muita gente se perde, muita gente desanima, muita gente para, porque elas não compreendem o poder do processo. O processo é aquele momento em que nós, por mais que estejamos rodeados de pessoas, nos encontramos sozinhos. É esse momento que é difícil olhar para aquilo que Deus prometeu e falou. É nesse momento que nós deveríamos crer naquilo que Deus prometeu, mas é nesse momento onde nada mais faz sentido. Quando nós vemos sobre Moisés, e nós admiramos a história de Moisés, e nós queremos ser como Moisés em alguns aspectos, mas nós esquecemos de nos deparar que Moisés passa 40 anos em um deserto. Tudo aquilo que Moisés havia aprendido, do seu primeiro ano até os 40 anos, e tudo aquilo que ele havia aprendido, ele foi obrigado a simplesmente parar de exercer, para viver em um lugar onde tudo era vazio, e ele tinha que cuidar de ovelha. Todo o processo, querido, Deus vai te pegar de onde você está, e vai te colocar aonde parece que não faz sentido, aonde parece que você está só, aonde parece que ninguém te observa, onde parece que Deus se esqueceu de você. Mas agora Deus não prometeu, mas agora esse mesmo Deus não falou, mas Deus não falou que eu seria, Deus não falou que eu teria, que eu viveria algo. É aqui que Deus quer você, é aqui que Deus quer a tua dedicação, é aqui que Deus quer o teu coração, é nesse tempo que Deus quer você. É nesse tempo que você tem que olhar para o teu propósito e se encher daquilo que Deus colocou em você. É nesse tempo que você tem que pegar pessoas que estão ao seu redor e falar acerca do amor de Deus. Ontem estávamos em uma visita na casa do Alan, estava o Joel, o Mateus, e eu estava falando acerca de Jesus, e de repente um dos meninos estava ali, um dos irmãos deles, e eu cheguei até aquele garoto e comecei a falar com ele, porque Deus, ele chamou aquele jovem também. A obra que Deus tem na vida dele é muito linda também, mas aquele garoto, como um dia talvez você está hoje, ele deitava no travesseiro dele e a inquietação vinha. Ele deitava no travesseiro dele e o diabo vinha, porque muitas vezes é assim, não é mesmo? Tudo aquilo que Deus prometeu e falou parece mentira. Aquele Deus de amor parece injusto. Você olha ao seu redor, obrigado, professor. Você olha ao seu redor, tudo o que tem acontecido, cadê Deus? É nesse momento, queridos, e é nesse momento que nós temos que permanecer. É nesse momento aonde nós temos que permanecer. Eu gostaria que comigo você abrisse nesse instante Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Antes de Deus, ele cumprir uma promessa, ou a chamada que tu tem na tua vida, Gênesis 6:18, ele vai fazer isso, algo chamado aliança. Nesse texto, Deus está falando acerca de Noé. A Bíblia diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Repita comigo: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Toda vez, desculpa, agora pode parar. Toda vez que Deus, ele quer, e ele te promete algo, e ele quer cumprir algo, nesse meio tempo e até o fim do tempo e até o fim da tua vida, ele quer estabelecer uma aliança.
Você conhece um pouco acerca de aliança? Aliança é um compromisso. Um compromisso em meio à dor, em meio a choro, em meio a momentos alegres e momentos tristes. Isso é aliança. Aliança é quando eu me comprometo a ser fiel em todos os momentos. Isso é aliança. Quando Deus ele fala para Noé: olha, você é o único justo que eu encontro na tua geração. Noé, eu quero te tirar daqui, eu vou promover algo e eu quero salvar você e a tua casa. Noé via algo, tinha uma visão daquilo que Deus havia falado. Estava muito distante ainda, mas a Bíblia diz que Noé então começa a construir a arca. Noé passa por um processo de 100 anos, em média, aproximadamente 100 anos onde as pessoas diziam que não era, que ele era louco, não fazia sentido chuva naquela época. 100 anos de dor, sofrimento, de pressões. 100 anos onde a própria família que Deus disse que iria salvar não compreendia aquilo que Noé estava vivendo e aquilo que Noé havia escutado. Mas Deus havia feito uma aliança. Toda vez que Deus ele faz uma aliança, ele cumpre. Toda vez que Deus ele libera uma palavra, ele faz. Esse é o nosso Deus. Por isso que Noé consegue entender em meio ao processo que se ele fosse fiel a Deus, Deus seria fiel a ele, porque Deus havia estabelecido uma aliança. Se você com Deus tem uma aliança essa noite, se você com Deus tem uma promessa essa noite, e se você está no meio do processo, daquilo que, do processo até chegar àquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus ele deseja de você, eu quero te dizer essa noite, que aquele que prometeu, ele também é fiel para cumprir. Esse é o nosso Deus. E eu vejo ao longo da Bíblia, dentro dessas minhas indagações, o porquê do processo. Eu vejo homens, por exemplo, como o próprio Esaú, que tinha uma promessa e não valorizou, não passou pelo processo, e mediante o primeiro momento de fome, ele vendeu para poder receber aquilo que era momentâneo, em vez daquilo que era eterno. Outro exemplo, Saul. A Bíblia diz que Saul perde a jumenta do teu pai, ele sai à procura, e de repente ele encontra Samuel, e logo ele é ungido rei. Tudo aquilo rápido, questão de dias. Sabe o que acontece com Saul? Foge do processo. Outro exemplo, Geazi. Geazi havia sido treinado pelo profeta, estava sendo treinado pelo profeta. Geazi estava aprendendo, um profeta chamado Eliseu, que havia servido Elias nos piores dias, dias de sede, ele derrubava água sobre o profeta. Esse Geazi estava aprendendo, até que a Bíblia diz que Naamã é curado, ele oferece dinheiro. Eliseu diz que não, Naamã vai embora. Então Geazi vai atrás de Naamã e pega aquele dinheiro e recusa e desobedece o profeta. Sabe o que Geazi faz? Quebra o processo. Toda vez que você quebra o processo, toda vez que nós quebramos o processo, nós quebramos as promessas de Deus na nossa vida. Você tem um propósito de Deus para a tua vida, querido, não quebre o processo, não desista no meio do caminho, não pare aquilo que Deus está fazendo em você e por intermédio de você. Há uma obra a ser feita em você. Aquele que começou, ele é fiel para cumprir. Existiram homens, como eu falei, Noé, 100 anos no processo. Abraão, 25 anos, desde que Deus falou até ele cumprir. Davi, em média, 20 anos, passando por perseguições, por provações. Homens que prevaleceram, homens que viveram o potencial daquilo que Deus ele queria para a vida deles, homens que viveram aquilo que Deus planejou. Sempre nós temos que entender os processos, aquilo que Deus ele quer fazer. E quando eu indaguei o Senhor a respeito dessa noite,
Eu queria entender mesmo o que Deus queria fazer com pessoas aqui. Porque eu via muita gente no meio do processo sendo machucadas. Eu via muita gente no meio do processo com muitas indagações, assim como eu muitas vezes. Porque, queridos, até nós vivemos aquilo que Deus ele deseja, aquilo que Deus prometeu, nós vamos passar por muitos dias ruins. Tem uma história de um homem que eu admiro muito, José. Ele é um homem que recebe de Deus uma promessa, ele tem uma visão. Não sei se é certo ou não, mas ele divulga na sua casa aquilo que Deus falou que iria fazer com ele. Os seus irmãos, de maneira contrária, reagiram, talvez como ele imaginou. Os seus irmãos agora estão procurando um momento para poder destruir aquilo que Deus prometeu sobre a vida de José. Certa feita, então, seus irmãos estão reunidos. José vai levar alimento até eles. José se depara com eles e eles então derrubam José dentro de um buraco. Ali eles decidem, ou matam José ou não. Então passa alguns homens e a Bíblia diz que ele vende José. José passa por um período terrível da vida dele e ele enfim serve na casa de um homem muito conhecido e depois dizem, caluniam ele dizendo que ele havia tido relação com a mulher desse homem. Então ele vai para a prisão. Na prisão a Bíblia diz que ele chega, logo depois ele está governando dentro da prisão, porque José havia sido chamado por Deus. José então passa esse processo. Depois de um tempo a Bíblia diz que Deus honra ele. Mas para José poder viver aquilo que ele desejava, aquilo que ele almejava, ele precisou passar pelo processo. Queridos, esse é o processo. O processo talvez ele seja doloroso. Dentro desse caminho, até nós chegarmos até a vontade de Deus, talvez você não desistiu. Talvez te fizeram uma proposta como fizeram com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está nesses 3 anos de ministério, cumprindo aquilo que Deus chamou ele para viver. Então nesse meio tempo, eles pegam Jesus e eles decidem declarar Jesus rei. O propósito de Jesus nunca foi que ele se tornasse rei naquela nação, ou um governador. O propósito de Jesus era que ele morresse por nós. E assim então a Bíblia diz que eles fazem a proposta: Jesus, nós queremos fazer você governar sobre essa nação. Eles não entendiam aquilo que Jesus tinha sido chamado para viver. A Bíblia diz então que Jesus se retira para orar. Jesus sai daquela tentação de viver fora daquilo que ele tinha sido chamado. Um outro perigo que nós podemos correr é viver aquilo que Deus não quer que nós venhamos a viver. Provérbios 19, 21, se eu não me engano agora, vai dizer assim: muitos são os propósitos, o desejo do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Essa noite, até aqui, muitos foram os seus planos, muitos foram os seus caminhos, muitos foram os seus projetos. Talvez dentro deles você até achou que Deus havia estado neles. Talvez dentro desses seus projetos você achou que Deus estaria com você. Essa noite há um desejo de Deus que você largue todos os seus projetos para começar agora a viver os planos de Deus. Queridos, eu não sei se você consegue entender, mas toda vez que nós
nos colocamos dentro do propósito de Deus, nós vivemos muito mais, muito melhor, do que quando nós vivemos debaixo dos nossos desígnios e anseios. Essa noite entrou muita gente aqui, que há muito tempo já não está mais vivendo os propósitos de Deus. Há muito tempo o seu trabalho não faz mais sentido. Há muito tempo a sua rotina não faz mais sentido. Deus está te convidando essa noite a abandonar todos os seus planos para poder viver o eterno plano de Deus. O plano de Deus é que você, como em Romanos 8, se torne a semelhança do Filho de Deus. O plano de Deus é que você se torne semelhante a Jesus Cristo. O plano de Deus é que quando você sair da tua casa, o teu vizinho te olhe e diga: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Talvez, queridos, os seus planos até o dia de hoje foi viver uma vida medíocre debaixo de um salário, mas eu quero te convidar essa noite a entrar no sobrenatural de Deus e a viver o potencial daquilo que Deus tem para você, a entrar no rio de Deus. Moisés vivia um tipo de vida onde ele havia sido treinado. Tudo para Moisés era fácil. O futuro dele era ser rei sobre o Egito, a maior potência da sua época. Mas a Bíblia diz que não. Ele entende o propósito de Deus, ele entende para que ele foi criado e chamado, e ele sai daquilo que havia sido treinado para andar com Deus. 40 anos de deserto, 40 anos onde a tua mãe talvez não sabe o que você está passando, 40 anos onde ninguém te compreende talvez. São 40 anos de choro, são 40 anos de muita dor, são anos de muito sofrimento. Mas a Bíblia diz que quando Moisés está talvez sem expectativa nenhuma, uma chama aparece. Essa chama, a Bíblia diz que não se apagava. Moisés então se espanta, até que Deus escuta a voz do Todo-Poderoso: Moisés, Moisés, a terra que você pisa é santa, tira a sandália dos seus pés. Moisés havia ficado 40 anos sem escutar a voz de Deus. Eu não sei o quanto tempo você tem estado sem escutar a voz de Deus, mas eu sei como é terrível ficar sem escutar a voz de Deus. Eu sei como é terrível fazer aquilo que Deus ele mandou você fazer, aquilo que Deus, olhar diante a vida das pessoas, talvez as coisas acontecendo, as promessas se cumprindo, e você no deserto, e você talvez sofrendo por algo que, como José, os seus irmãos haviam feito, simplesmente porque ele tinha uma promessa, um sonho. O que eu quero te convidar essa noite: não saia dessas portas em busca dos seus próprios planos. Decida nessa noite viver os projetos, os planos e os sonhos de Deus para a tua vida. É muito melhor, é muito maior. É tempo de nós nos posicionarmos, igreja. Jovens, adolescentes, é tempo de nós nos posicionarmos. Enquanto eu estava ali, eu via a Stephanie ministrando dança, e eu via a intensidade. Deus falou comigo: Vitor, eu quero usar. É tempo de nós vivemos o potencial daquilo que Deus nos chamou para viver. Esse é um sonho de Deus para você. Esse é o sonho de Deus para a tua vida. Esse é o sonho de Deus para a tua família. Esse era o sonho de Deus para a vida de Noé. Noé teve que abandonar tudo aquilo que ele vivia e fazia, para ficar 100 anos construindo algo que talvez não, que não fizesse nenhum sentido, até mesmo para a tua família, para ele viver aquilo que Deus sonhou, que Deus desejou. Agora Deus começa uma nova família, Deus começa um novo tempo por intermédio da vida dele.
Se coloque em pé comigo, por gentileza. Eu quero dizer algo. Deus quer curar pessoas essa noite. Eu via Jesus curando alguém essa noite. Deus falou comigo: Vitor, hoje eu quero curar alguém. Eu não sei quem é você que tem alguma enfermidade. Querido, vem aqui na frente, a unção de Deus está aqui. Não perde tempo não. Tem alguém que Jesus quer curar aqui essa noite. Tem alguém que Jesus quer curar aqui essa noite. Eu quero que você entenda algo. Respeite os processos que você tem passado. O propósito do processo é te levar para o propósito. Aquilo que Deus te chamou para viver. Aquilo que Deus te chamou para viver. Você que tem estado com a tua alma angustiada, vem aqui para frente também. Os pastores vão estar impondo as mãos sobre a tua vida. Eu sei que alguém vai ser curado, irmão. Eu escutei isso de Deus. Eu creio de todo o meu coração. Alguém vai ser curado aqui essa noite. Se você crê nessa palavra, vem. Deus vai fazer alguma coisa com os adolescentes dessa igreja. Eu creio de todo o meu coração. Pastor Jerry, eu creio de todo o meu coração. Deus quer fazer com vocês. Deus quer levantar vocês. Existiam ministérios que estavam parados por causa do processo, por causa do tempo. Eu quero te dizer algo. Deus essa noite vai sacudir a tua história e vai te levantar de novo. Deus essa noite vai te levantar na tua casa. Tu vai poder ser um homem de Deus lá dentro de novo. Deus essa noite vai te levantar na tua igreja. Deus está falando com alguém aqui. Decida entrar no propósito de Deus. Anaragasui andagaxere negev. Andagastueb andagaxere negev. Oh